o teu sangue, que foi derramado por nós, que foi entregue por nós. Tudo aqui é teu, Espírito Santo. Tenha total liberdade nesta noite, que cada coração aqui esteja apto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Usa-me como um canal de palavra viva, e que ela seja também eficaz em nossas vidas. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar algo aqui com você. Coloca para mim o título, para mim, o João Vitor. Vou dar uma consultoria para vocês de pessoas endividadas. Nada a ver, gente. Não vou falar sobre isso. Como aumentar o meu crédito? E ali tem um emojizinho, né? Pensativo. Você já parou para pensar nisso? Como você pode aumentar o seu crédito? Amém? Quem gostaria aqui de ter todo o crédito do mundo? Sabe, aonde você andar, as pessoas sabem, ó, isso aí tem crédito, pode deixar, fica tranquilo. Fazer uma bela de uma refeição lá, fica tranquilo, ele tem crédito. Quem de nós já não queria isso? É muito bom, né? Quem queria levantar a mão? Vou dar oportunidade para vocês. Poucas pessoas. Pessoas que são modestas. Mas eu creio que muitos de nós queria isso. Sabe, chegar em algum lugar e falar isso, ele tem todo o crédito do mundo. Sabe, pode comer à vontade que está pago. Quem não queria isso? Mas eu estava me lembrando aqui algumas coisas que eu anotei. Para você saber se você tem crédito no banco. Quem já foi no banco aqui pegar empréstimo no banco? Coisa horrível, né? Coisa horrível. É horrível já porque para você entrar no banco é uma burocracia, né? Que só Deus sabe. Aí você entra lá, você tem que pegar uma senha, para quando você chega na frente do gerente, ele te faz umas trocentas perguntas. Tem uns que já dá um formulário para você preencher antes, né? Para quando chegar lá na frente do gerente, ele já tem um pré-julgamento, vamos dizer assim, se ele vai te emprestar o dinheiro ou não, né? Então já é uma coisa assim desconfortável demais você ir no banco pedir empréstimo, né? Porque você sabe que você está indo no banco é porque você não tem, não é verdade? Você está indo no banco pedir empréstimo é porque você não tem. Mas você vai lá, né, com a cara mais lavada do mundo, né, e pedir dinheiro para o banco. Então ele faz o quê? Uma análise. Ele coloca lá o seu CPF, né, e hoje em dia tudo que envolve, né, a nossa vida está lá no CPF. A primeira vez que começou a lançar esse negócio de CPF na nota, eu passei no caixa do mercado, a moça falou assim: moço, quer CPF? Eu falei: não, moça, eu já tenho o meu. Só que assim, eu não entendia, era o CPF na nota. Aí eu falei: não quero isso não, moço, pode deixar, fica tranquila, estou em paz. E depois que eu vim saber que era possível colocar o nosso CPF na nota. Mas tudo, né, é colocado ali no nosso CPF. Então quando é lançado ali nosso CPF no sistema dele, né, é como se fosse uma capivara, né, que ele puxa ali e fala: ó, esse aí, ó, vai dar não. Esse aí tá duro, se dizer assim. Esse aí tá leso, tá liso, não tem como emprestar para esse. Só que ali com toda a formalidade, né, com todo aquele carisma de um gerente de banco, que ele não quer que você saia dali sem que você deixe alguma coisa para ele.
né? Ele te envolve ali numa conversa para você entender que para você não tem jeito para pedir o dinheiro. Em outras palavras, você não tem crédito para que você pegue esse dinheiro com a gente. E geralmente quando a gente vai pedir um dinheiro, é um dinheiro muito além daquilo que a gente ganha, que está fora do nosso orçamento. Não é verdade? Então, ele faz uma análise. Hoje eu estava dando uma olhada. Geralmente, eu pego assim, eu dou uma olhada. Que inventaram um aplicativo aí, que antigamente era só por carta, né? Que eles mandavam. Que é o tal do Serasa. O Serasa mandava a cartinha lá. Quando a gente recebia, falava, ixi, cartinha do Serasa. Já sabia que não era coisa boa. Mas esses abençoados, eles inventaram um aplicativo que chama assim Serasa Score, que a gente dá aquela olhada para ver como é que está o nosso score, para a gente ver se a gente está apto para comprar alguma coisa. Não, para fazer uma nova dívida. Geralmente é para isso, a gente dá aquela olhadinha no score, Hoje eu dei uma olhadinha no meu, falei, tá aumentando, tá? Então eles têm esse aplicativo. Mas teve uma vez, irmão, vou contar para vocês. Eu entrei em crise. Eu descobri esse aplicativo e eu falei, vou entrar para ver, Comecei a ir em algumas lojas querer fazer cartão, sempre dava negado. Eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio? E eu nem estava na igreja ainda. E aí eu baixei esse aplicativo aí e olhei o meu score, eu quase caí para trás. Eu falei, não é possível. O meu score estava 69. Aí eu olhei a barrinha o último lá é 1000. Falei, gente, falta muita caminhada aí. Preciso mudar alguma coisa aí. Foi aí que foi passando o tempo, eu cheguei para Jesus. E ali ele foi me revelando algumas coisas, que eu precisava acertar algumas coisas. Para quê? Para ser exemplo para as pessoas que andam comigo. Amém? Então, se você tem seu nome lá no Serasa Score, que está um pouquinho longe ali da metade do 1000, dá uma olhadinha lá, irmão. Dá uma mudada lá, vê o que você pode fazer. Se não conseguir, pega a folha, imprime, põe embaixo do joelho, ora para Deus e pede. Fala, Jesus. O irmão falou lá que o dele estava nos 69, o meu está até menos. Só o Senhor para fazer um milagre. Amém? Mas faça algo, irmão. Faça algo. Tenha crédito. Amém? Outra coisa também. E eu passei por isso, e os jovens também, eles passam por isso hoje em dia. Porque os jovens, eles são instruídos nessa igreja, a fazer a corte. Não é esse negócio de namorar, pega, não pega. Não é isso. Eles são instruídos a fazer a corte, é um namoro santo. É um namoro que eles vão colher lá na frente. Amém? Eu falo isso porque eu colho muitas coisas, porque pela minha decisão de ter um namoro firmado em Deus, de fazer a corte. Então, quando você está lá na corte, você começa a fazer o quê? Uma análise da pessoa também. Geralmente a mulher, ela vai olhar o quê? O cidadão que eu quero namorar, o bonitinho, o gatão. Ele tem um emprego. Como é que a gente vai casar? Como é que vai ser? Porque uma coisa é você ter que tirar, aquela joia preciosa da casa de um pai. Imagina aí, pastor Evandro, chegar o tempo, a Ariane. Vai ser difícil, hein? Caba bruto desse jeito. Tirar uma joia, da casa de um pai que tem tudo do bom e do melhor, pastor Evandro? Do bom e do melhor. Porque ele faz o possível e o impossível para dar o melhor para sua filha. Aí chega um marmanjão só porque é bonitinho,
né? Só porque tá ali na igreja, que faz um risquinho assim na sobrancelha, um risquinho aqui no cabelo. Aí chega aí, irmão, tô a fim de namorar a sua filha. Então é preciso que ele passar por uma avaliação também. E o homem da mesma forma. Porque muitas vezes a mulher não precisa trabalhar no começo. Mas ele vai olhar o quê? Ó, fulana, eu tô indo aí na sua casa. Aí ele vem com aquela proposta. Ele fala, ó, mas hoje eu quero que você cozinha, viu? Por quê? Ele está a fim de saber? Não, ele está avaliando. Se eu casar com essa cidadã, eu corro o risco de passar fome. Minha mãezinha tem uma comida tão gostosa, vou ter que largar comida de manhinha. Então, a mulher também ela passa por uma análise. Ou seja, é analisado se tem algum crédito. Amém? Na vida dessas pessoas. Porque a palavra diz que eles vão casar. E quando casa, fala o quê? Até que a morte nos separe. É até a morte. Imagina. Então é necessário fazer essa análise. Nossa liderança. Amém, líderes? Vocês acham que não, mas tem pessoas ali que caminham com você do seu lado, amém? Que analisam a sua vida. Se você tem crédito para estar falando aquilo que você está falando. Isso é muito sério. Porque hoje você não anda mais sozinho. Hoje nós que estamos aqui nessa igreja, nós recebemos esse entendimento que cada membro é um sacerdote. Cada membro, ele precisa falar algo de Deus. E o líder muito mais. Então aquilo que sai da sua boca, líder, aquilo que sai da sua boca deve sair com algum crédito. Porque pessoas estão analisando. Isso eu prestei muita atenção na minha vida. Porque era algo que eu achava que estava um pouco longe. Mas quando eu comecei a perceber algumas atitudes dos irmãos que era igual a minha. Amém? Porque nós estamos gerando a nossa imagem da nossa liderança. Porque você é líder, você está à frente de alguma coisa. Significa que você está à frente e tem pessoas vindo atrás. Não é assim? Todo líder, todo mundo olha lá em cima. Fala aqui de futebol, a tabela lá do Brasileirão, né? Hoje o líder do Brasileirão é quem? Botafogo. Nada a ver esse time. Mas tá lá. E todo mundo lá que se acha o bonzão, que acha campeão de tudo, das Américas, do mundo, se espelha em quem? Botafogo. O que eles estão fazendo para jogar bem? Porque não é um time assim tão vistoso de se ver jogar. Não é normal você ver o Botafogo lá nas primeiras posições. Mas ele está em primeiro hoje. E detalhe, com folga, com muita folga dos que vêm atrás. Então, você líder, você é espelho. As pessoas vão olhar se você tem crédito naquilo que você fala e naquilo que você faz. Amém? Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, né, que andam ali comigo, eu falo, tudo aquilo que você fala tem que condizer com aquilo que você está fazendo. Amém? Se a tua fala de tomar uma posição, eu vou me posicionar, eu vou fazer isso, eu vou crescer em Cristo, sabe, eu vou estar no curso, a sua atitude deve condizer com aquilo que você fala. Amém?
porque você é espelho. Então, líderes, como será que está o seu crédito com seus liderados? Vamos avaliar, amém? Agora eu vou falar um pouco da igreja, porque todos nós temos uma liderança em nossas mãos. Você tem algo precioso, maravilhoso e um nome que nada pode mudar. Você é filho de Deus. Igreja, como está o seu crédito com as pessoas? Como será que está aquilo que você fala? As pessoas têm dado crédito? Ou acham que você é um maluco? Isso daí fala nada com nada. Uma hora ele está nervoso, outra hora ele quer falar de Deus para mim na igreja dele. Será que é assim? Como tem sido? Como está o seu crédito diante das pessoas? Amém? É algo muito importante da gente avaliar, porque nós estamos indo para um lugar de glória. Nós estamos indo para um lugar onde nós fomos chamados e aonde nós temos livre acesso. Amém? E essa igreja, esse ministério, tudo aqui, né, que envolve as palavras direcionadas a todos nós, elas nos levam ao que? Levar mais pessoas a esse propósito, a saquear o inferno e povoar os céus. Amém? Como tem sido o seu crédito diante das pessoas? Aleluias. Gostaria que o João colocasse para mim lá agora Filipenses 2, verso 15. Amém? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Aqui está falando de mim e aqui também está falando de você. Amém? Volta lá um pouquinho, João Vitor. Que está falando o quê? Tornar-se puros e irrepreensíveis. Você sabe o que é ser uma pessoa irrepreensível? É alguém que tem uma autoridade máxima. É alguém que fala com autoridade. Não tem. Já pensou você que hoje o Pelé não está mais entre nós, mas imagina uma pessoa falar sobre futebol na frente do Pelé. É um cara irrepreensível. Ou falar de algo de Bíblia com Jesus. A palavra diz que as pessoas se admiravam com ele, porque ele era irrepreensível nas palavras. Tinham muitos que estavam ali, né, que estavam ali ao derredor, somente para apontar o dedo e falar que ele estava blasfemando contra isso, contra aquilo. Mas quando Jesus, ele falava, né, ele trazia luz, ele era irrepreensível. E a palavra diz que você deve se tornar irrepreensível. É o que você vai falar e a pessoa não vai duvidar, porque ela sai com verdade de dentro de você. Amém? E a única coisa, sabe assim, de proveito, que eu creio que nós venhamos a falar para qualquer pessoa, é a única coisa, é a palavra de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Eu amo muito esse versículo porque a palavra, ela traz vida. A pessoa está lá se lamentando com você, você fala, Jesus, ele fala que ele, para você vir a ele que está cansado e oprimido, ele vai te aliviar, porque ele aliviou a minha vida. Aleluias. É irrepreensível, porque a pessoa vai olhar para você e vai falar, realmente, eu sei quem você era,
né? Eu sei o que você fez no verão passado. Aquele seu amigo do peito. E ele vai olhar para você, realmente, Deus fez coisas maravilhosas na tua vida. Amém? É uma palavra irrepreensível. Mas o que a Bíblia diz respeito sobre você ter crédito? Porque a palavra diz, lá no Velho Testamento, diferente da gente ter algum crédito com Deus, a palavra diz que nós tínhamos uma dívida. Amém? A palavra diz que nós tínhamos uma dívida. E muito mais que isso, uma dívida impagável, que ninguém poderia pagar. Porque a palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. E estavam afastados da glória de Deus. Mas apenas um homem pôde pagar isso na cruz por nós. Amém? Jesus veio e pagou essa dívida que você não poderia pagar. É a mesma coisa que você está lá olhando o seu extrato do banco, esperando lá o salário cair. Você fala, ó, hoje é dia de pagamento. Tem algumas pessoas por aí que falam assim, hoje cai o pagode, né? Então você está lá olhando e fala, meu Deus do céu, 100 milhões lá, você devendo, negativo. E o banco ainda faz questão, quando está negativo, ele fica vermelho assim, né? Risquinho vermelho. Para chamar a tua atenção, fala, ei, você tem que pagar, viu? Você tem que pagar. Então uma dívida impagável. Mas de repente você vai lá, faz assim para cima, né? A gente faz assim no aplicativo, joga para baixo, aí ele sobe, né? Aparece aquela bolinha, dá uma carregada. Aí você olha, 100 milhões positivo. Oxe. É isso que Jesus ele fez na tua vida. Amém? É isso que Jesus ele fez na tua vida. E é uma coisa que só Ele pode fazer. Porque nem a melhor desculpa, nem a melhor explicação, que quando você vê um negócio desse, você já pensa o quê? Ah, vou ter que ligar lá no banco. Não, tem alguma coisa errada. Não é possível. Às vezes você olha lá, aí você tem uns irmãos do serviço, aí você fala, ô, dá uma olhada aí na sua conta. A minha tá normal. Não, aí que ele se ira mais, né? Não é possível. Eu vou ter que ir lá no banco, né? E passar por todo aquele processo. Mas ele vai, por quê? É uma dívida impagável. E a mesma coisa seria se a gente tomasse as pessoas, sabe? Tomasse a seriedade de que viver no mundo, sabe? De viver uma vida que a palavra diz que nós estávamos condenados à morte, seria algo que você não conseguiria pagar. Muitas pessoas acham que é por boas obras, pelo aquilo que a gente faz, mas elas estão redondamente enganadas, quadradamente enganadas. Porque somente por Ele, por Jesus, essa dívida pôde ser paga. Amém? Porque Ele era o único. A palavra diz que Ele era o único sem pecado na terra. Mas não pense em você falar, ah, mas também Ele era o Filho de Deus. Aí é fácil. Mas Ele era carne. Ele foi tentado por muitas vezes. Amém? Assim como nós. Mas Ele foi o único que foi aprovado em todas essas provas. E Ele olhou para nós. Ele olhou para toda a classe, que somos nós, que somos seus irmãos. Ele falou, a minha nota eu dou para Ele, Senhor. Que todo mundo aqui vai tirar 10. Todo mundo aqui vai passar. Amém? Porque eu fiz tudo por completo. Aleluias.
E além dele pagar essa dívida, ele deixou uma herança. Ele deixou um saldo a mais, um saldo positivo. Amém? Porque se você olhar lá, você está lá olhando o seu extrato lá do seu salário, aí você vai lá, deu aquela, né, atualizada, aí sumiu o negativo, só que apareceu o seu salário lá, ó, 10 mil reais. 10 mil que eu trabalhei, né? Amém? Amém? 10 mil reais é o que eu ganho. Agora tá certo. Não, é algo muito além disso. Amém? É você olhar na conta e ter muito além. Muito além. E saber que você olha para a vida do seu chefe, do seu patrão e falar: ele não teve como me dar tudo isso. As mãos desse homem, nem o tanto que ele trabalhou para construir toda essa empresa, ele não poderia me dar tudo isso. Amém? Então, além de ser pago a dívida, você tem um crédito. Amém? Você tem um saldo positivo. Amém? Porque é maravilhoso você ter um saldo positivo. Amém? Quem gosta aqui de olhar na conta e ver lá o seu saldo positivo? Amém? É maravilhoso. Vou contar algo aqui para vocês. O Espírito Santo está me fazendo lembrar que antes eu olhava na minha conta e meu saldo só estava assim, negativo. Era só o que vai cair nesse mês, vai pagar o que eu estou devendo e vai sobrar o que eu preciso para fazer as coisas. Mas hoje, né, pela honra e glória de Jesus, eu sempre, né, olho na minha conta e tem lá um saldo. Não é tão grande, mas tem. Amém? Tem lá. Amém? Porque é isso que Deus ele faz na nossa vida. Ele quer que a gente olhe a nossa vida, o nosso saldo, né, da nossa vida e falar: eu tenho crédito. Amém? Eu tenho crédito naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho crédito naquilo que eu estou falando. Amém? Porque aprendeu os princípios do reino. Então é maravilhoso. Muitas pessoas não vivem o melhor de Deus. Não oram porque pensam que essa dívida ainda está de pé. Isso aqui é um perigo. Porque pode haver sim. Dá uma cutucada no irmão do seu lado aí, com muito amor, e fala assim: ei, e você não é isento disso. Amém? Você não é isento disso. De pensar ainda, ter no seu pensamento que tem alguma dívida com Deus. Sabe, quando nós temos esse pensamento, eu creio assim que é algo de Satanás na nossa vida. Que parece que a obra que ele fez, a obra do Calvário, não valeu de nada na nossa vida. Que a palavra de Deus, ela diz que nós hoje nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. E quando nós temos a oportunidade de orar, falando: não, mas essa semana eu dei umas cabeçadas aí, gente. Mas logo eu para orar, tinha outro, não. Sabe, não queira outro. Não queira outro. Porque o próprio Jesus, ele disse: se você não clamar, as pedras vão clamar por você. E eu não quero pedra clamando por mim. Se é eu que tenho que fazer. É lindo, sabe, você deparar com uma situação dessa. Sabe, Deus usa quem Ele quiser. Deus já usou um bêbado para falar comigo. Glória a Deus. Mas eu não quero isso não. Que alguém faça aquilo que eu tenho que fazer. Um mendigo, eu fui falar de Deus, ele foi dar uma palavra para mim. Sabe, é algo que você precisa estar fazendo. Isso é um alerta de Deus para a sua vida. Aleluias! Nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Aleluias! Então muitas pessoas ainda têm esse certo tipo de pensamento. Sabe, eu não sou digno. Realmente, irmão, você não é digno. Realmente ninguém é digno.
mas Ele nos fez digno. Amém? Tenha ousadia, pegue aquilo que Deus Ele colocou no teu coração e fala: eu vou orar, é eu que vou fazer, é eu que vou orar pela minha família, é eu que vou me colocar de pé diante dessa dificuldade. Não espere ninguém fazer por você, amém? Aquilo que Deus Ele já estabeleceu para você fazer. Aleluias. Então essas pessoas ainda, elas viram lá no aplicativo, né, do Serasa espiritual, aquele valor antigo de 69. Elas não procuraram saber abrir o aplicativo de novo e saber que Deus Ele acrescentou coisas maravilhosas. De olhar o teu saldo, ele está positivo, falar: estou chegando perto, estou chegando perto da estatura de Cristo. Amém? Porque a palavra diz que a gente deve conhecer a Ele e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. E é engraçado que quando nós conhecemos os casais que estão aqui, até os filhos, em algumas ocasiões eu já vi até cachorro parecer demais. Porque a cada vez que você conhece, você se parece mais. A cada vez que você ouve aquela pessoa, você se parece mais com ela. E a cada vez que nós ouvimos Jesus, nós nos parecemos mais com Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse aplicativo é o que? Os nossos olhos espirituais. Sabe, foi onde Deus me despertou. Às vezes Deus Ele fala por coisas pequenas, mas é algo de Deus na nossa vida, para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente entenda que Ele está conosco. Algo que Deus tem falado no meu coração, que é o mesmo Deus que Ele começa a sua história aqui, é o mesmo Deus que Ele vê a sua história de fora, Ele vê o teu final, mas Ele é o mesmo que continua caminhando com você. Amém? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele continua caminhando com você. Então Ele abre os nossos olhos espirituais. Uma vez, vou contar um testemunho aqui de algo simples que Deus Ele faz na nossa vida, porque Ele está o tempo todo. Nós cantamos aqui: na alegria ou na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. É isso que o Jesus Ele fala para nós. Amém? Então vou contar algo aqui para vocês. Eu estava passando um aperto em casa, e eu olhei assim no meu armário, e faltavam os alimentos. Alguns anos atrás, né? E eu fiquei ali com aquela inquietação. Eu falei: meu Deus, eu sou o provedor dessa casa, e o meu armário está vazio. E era final de mês. Eu falei: é difícil eu chegar em algum irmão e ter alguma coisa. E eu falei: eu vou orar. Eu falei: Deus, me dá uma direção. E nessa época eu nem lembro o que eu estava fazendo. Acho que eu estava desempregado. E o Espírito Santo falou assim: olha nas suas roupas. Vou olhar. Paletó velho lá, estava encostado há vários anos. Meti a mão no bolsão do paletó, 2 onças. Falei: Natane, para de chorar, vamos no mercado. Glória a Deus. São nas pequenas coisas. É aquele que começa, aquele que está com a gente, é aquele que já sabe o nosso final. Ele está conosco. Amém? Creia nisso. E muitas outras coisas, muitas outras experiências com Deus, às vezes pequenas, mas eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Aleluias. Coloca lá para nós agora, João, Salmo 139,
verso 7. Aqui é Davi falando: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Próximo. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Próximo. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluias. Aqui Davi está falando sobre isso. Muitas vezes nós queremos nos esconder da presença de Deus, mas aqui Davi, ele é muito assim maravilhoso nas suas palavras. Mesmo que ele esteja na sepultura, no mais profundo mar, na mais alta montanha, ali o Senhor está. Amém? Então Deus está em todo lugar. Agora você acha que um Deus que é bom, sabendo disso, está preocupado em te cobrar de alguma coisa? Você acha isso, irmão? Que um Deus que ele sabe que você não pode se esconder da tua presença, ele vai estar preocupado de te cobrar alguma dívida? Porque se é com alguma pessoa é até fácil. Quem já fez isso? Estava devendo a alguma pessoa, aí você está caminhando assim na rua, aí de repente você olha, ixi, vamos por ali, ninguém entende nada que está andando com você. Vamos por ali, ó, acho que é melhor. Mas por que, irmão? Não, acho que aqui é melhor, aqui nós corta caminho. Mas na verdade você lembrou que está devendo um irmão lá, naquela rua. Então para um irmão, para alguém é fácil. Porque a partir do momento que ele te vê, mesmo que seja aquele irmão mais amoroso, aquele irmão tipo Érico, amém, Érico? Que ele vai olhar para você assim, não vai te julgar, mas você sabe que está devendo, amém? Então você acha que um Deus, assim como Davi descreve aqui em Salmos 139, que está em todos os lugares, ele vai estar preocupado em te cobrar de algo que ele já mandou o seu filho, o seu único filho, para pagar essa dívida? Pois a bondade e a misericórdia de Deus, ela te seguirão todos os dias. Amém? Foi por isso que Jesus pagou tudo. Então eu quero que você fale isso comigo. A obra, diga todo mundo, em uma só voz: a obra do Calvário me garante 100% de crédito diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 100%. 100%. Amém? Então quando nós chegamos diante dele, é sem dívida nenhuma. Não leve uma dívida que não é sua mais. Amém? Quem é do tempo aqui do carnê das Casas Bahia? Quem é do tempo aqui do carnê das Casas Bahia? Você ia lá, fazia aquela bela dívida, né? Coisa maravilhosa. E você ia lá, chegava lá um certo dia, você pagava no caixa, e a atendente lá, ela fazia o que? Ela destacava aquele boletinho e grampeava lá o que você tinha pago.
Então é a mesma coisa. Esses dias eu achei um carnezinho lá das Casas Bahia. Eu tava vendo. Cadê os boletins? Não tinha, só tava aquele canhotinho. Né? Porque isso significa o quê? Que eu paguei tudo. Tudo está pago. Você não vai chegar lá nas Casas Bahia com o carnezinho todo pago e vai falar: o que eu tenho que pagar aqui? Você não vai dar essa de louco. Amém? Você não vai. Porque você já tem a certeza. Diga assim: eu tenho a certeza que já está tudo pago. Aleluias. Já está tudo pago. Tire essa mentalidade. Uma vez que você aceita Jesus, já está tudo pago. Não tem dívida. Eu sei que o inimigo muitas vezes ele vai estar ali sussurrando no teu ouvido: e aquele negócio lá que você fez vários anos atrás, já está pago. Já está pago. Faça como Jesus. Para trás de mim, Satanás. O que você está falando aqui? Não venha atrapalhar o meu caminho, o meu processo, o meu propósito que Deus ele tem na minha vida. Aleluias. Coloquei um exemplo aqui sobre ter crédito com Deus. Se eu chamar uma criança aqui de 5 anos de idade e falar para você, o pai dessa criança, dá uma nota. A nota que nós temos hoje no nosso país, a mais alta é o quê? De 200. Eu nem vejo mais. Eu vi uma vez na vida. Foi aqui, ó, recebendo e já pagando. Mas eu vi. Igual Pedro. Caí, mas eu caminhei nas águas. Eu fui lá. Amém? Então se eu der uma nota de 200 para essa criança, você, o pai dessa criança, der uma nota de 200, qual o crédito que você vai dar para essa criança, que ela vai saber o que fazer com esse dinheiro? O que vocês acham? Você vai ter esse crédito, você vai falar: eu vou dar, meu filhinho lindo, ele merece, tão bem na escola. Não vai dar, porque não tem crédito. Ela não vai saber o que fazer com aquele dinheiro. Para nós, a gente olha, se tiver na mão dela, fala: dá isso aqui, menina. Tu vai rasgar esse negócio? A gente pega na hora, porque a gente sabe a seriedade daquilo. Agora a criança não sabe. No máximo ela vai sair daqui, vai encontrar qualquer lugar aqui que vende uma bala assim, vai falar: moço, eu quero R$1 de bala, e dá os 200. Se o irmão, né, for de Deus, ele vai pegar e devolver os 199 para a criança. Se não, ele vai pegar para ele. O problema é dele? Não. É do pai, é da mãe, que deu crédito para uma criança sair com a nota de 200 para comprar bala. A culpa não é do homem, a culpa é dos pais. Então, por quê? Não tem crédito. E com Deus? Se Deus, de repente, né, acontecesse isso que eu falei aqui agora, se eu olhasse na sua conta e cai um dinheiro lá, está milionário. Ou você conhece alguém e fala: vou deixar toda a herança que eu tenho para você. De repente você está rico. E será que você tem crédito para administrar tudo isso que você tem nas mãos? Muitas vezes Deus ele prepara. É uma coisa que eu sempre falo, e eu mudei muitas minhas orações. Que eu falava assim: Deus, abre a porta, Senhor, abre a porta. Mas quando eu recebi a palavra que as janelas dos céus, e que Deus ele já abriu uma porta para mim, a melhor porta possível, eu comecei a fazer minhas orações diferentes.
Me prepara, Senhor, para me entrar nessa porta, porque ela já está aberta. Amém? Para você que está esperando uma porta de Deus, Deus ele está te falando hoje nessa noite: se prepara para essa porta. A porta ele já abriu. Amém? A porta já foi aberta. Somente se prepare. Então você com esse dinheiro todo, quem diria que você ia fazer, né, o certo com todo esse dinheiro? Às vezes nós não estamos preparados. Às vezes nós olhamos determinados tipos de pessoas, muitas vezes na empresa, nós fazemos aquele pré-julgamento das pessoas. Ele olha lá uma posição, sei lá, de uma liderança, de um dono da empresa, e a gente olha: ah, esse cara não presta para ser o dono da empresa. Olha o jeito que ele se porta, olha o jeito que ele gasta dinheiro. Sabe, assim seria também a nossa vida, se a gente não soubesse o que fazer, se a gente não tiver um propósito. Deus ele quer enriquecer muita gente aqui, mas que tenha um propósito. Amém? Que tenha um propósito. Glória a Deus. Por quê? Jesus ele prosperou Pedro na grande pesca, mas ele pediu para o quê? Parece meio maluco, né, o que Jesus faz na nossa vida às vezes. Às vezes eu fico olhando, né, e às vezes eu falo: Jesus ele tinha um senso de humor tão grande, né, que tem certas ocasiões que não dá para entender, né, porque Jesus ele entra no barco ali de Pedro, que pescou a noite toda e não pegou nada. Amém? E ele vai lá e fala: Pedrão, vem aqui, deixa eu entrar no seu barco, vamos lá. Ele prosperou a vida de Pedro. E Pedro, vendo aquilo tudo, né, ele chama os outros discípulos ali, que iam ser discípulos na época. Ele chama eles e fala: vem, gente, que não está aguentando o barco, precisa de ajuda. Tanta fartura. Fartura, uai. Chamou os discípulos e eles começaram, né, a ver aquela grande fartura. E quando eles chegam na beira da praia, Jesus, eu creio que Pedrão já todo, né, eita nós, vamos, agora estouramos, né, estouramos no norte, como os jovens falam, né, estouramos no norte. Mas eu creio que Jesus colocou a mão no peito de Pedro e falou assim: peraí, Pedro, eu tenho algo melhor do que isso aqui para você. Deixa tudo e me segue. Amém? Jesus muitas vezes ele vai fazer isso com a gente. Quando a gente prospera e de repente Jesus fala: ó, isso aqui não é mais. Por quê? Tempos e tempos. Há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo para todas as coisas. Porque teve um tempo em que Deus ele pediu para Noé fabricar um grande barco para que houvesse salvação em toda a terra. Amém? Mas chegou um tempo, a palavra diz que foi mais de 120 anos construindo. E chega um tempo, houve a chuva, houve o dilúvio, né? E Deus ele fala para Noé: agora é tempo de voltar para a terra. Eu creio que Noé ele não fez isso, mas se fosse alguém tão racional, ele ia olhar e ia falar: e o meu trabalho? 120 anos. Eu coloquei meus filhos para trabalhar aqui comigo, e agora eu vou ter que deixar. Porque Deus ele fala: é tempo de outras coisas, é tempo de coisas maiores, é tempo de uma nova vida. Aleluias.
Comece a olhar para a tua vida hoje. E não carregue, assim como o Rafa falou no culto passado, não carregue aquilo que Deus já pediu para você deixar. Aleluias. Deixe na cruz aquilo que não é para você. Aleluias. Pedro adquiriu crédito, pois o dinheiro não enchia o seu coração. Aleluias. Porque algo foi confiado ali naquele momento na vida de Pedro. Porque a palavra, e nenhuma vez ela fala que um homem e uma reunião com tanta ousadia converteu mais de 3.000 pessoas. E aquilo que estava sendo cumprido na vida de Pedro. Amém? Eu te chamei para ser pescador de homens. E eu creio que Pedro, quando ele olhou aquela multidão, eu creio que no teu coração ele lembrou daquilo que Jesus havia falado com ele, de todos os prodígios que Pedro ele fez através do nome de Jesus. E eu creio que aquela grande pescaria de homens foi muito maior do que a de peixes. Amém? Então nós precisamos ter crédito diante do Senhor. Vou falar algo aqui para você com muito amor e carinho, que tem muita gente aqui, pode ser que aconteça aqui nessa igreja, que tem uma vontade e quer liderar, que quer ministrar e quer fazer algo para essa obra, mas ela não se dispõe, ela não aumenta o seu crédito diante daquele homem em que Deus ele confiou esse ministério, nosso pastor. Porque antes de confirmar no coração dele, vai confirmar primeiro no coração de Deus. Uma coisa que eu tenho falado, nos últimos dias, é que se não arde no teu coração, não é um sonho, é apenas uma ideia, que a qualquer momento podem roubar de você. Assim como a semente que fica no meio do caminho, o pássaro vem e leva embora e come. Semente é para comer, gente. Seja sincero, semente é para comer. Semente é para plantar. Semente é para germinar. Semente ela tem um propósito de virar uma árvore, de ter frutos, de fazer sombra àqueles que estão cansados e oprimidos. Aleluias. Então pessoas que não se dispõem, e nós temos ferramentas maravilhosas. Nós temos os cursos, conferência, imersão, jejum, usina Kids. Temos coisas maravilhosas que Deus ele tem colocado aqui nesse ministério. E muitas vezes é algo que está ali no teu coração. Eu quero fazer parte aqui do ministério de louvor. Mas a gente não se dispõe, a gente não tem crédito, a gente quer continuar andando no raso. Não tem como você falar para alguém que sabe nadar. Se você chega na praia e você só molha os pés, sabe, entra no mar, mergulha. Aleluias. Uma pergunta que eu te faço: e aí? Como está o seu score espiritual? A barrinha tá lá mais para baixo, ou tá chegando ali nos 1000? Como é que tá? Aquilo que Deus tem colocado na sua vida, amado, é o que você deve sonhar e perseguir esse sonho. Tem muita gente querendo roubar os nossos sonhos. Amém? Não deixe.
Agora, para finalizar, Filipenses 4, verso 14. Convido você a ficar de pé. Nós vamos ler esse último versículo. Filipenses 4, 14. Não se disperse, amém? Não se disperse. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado, em outras palavras, o que pode ser crédito na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Só até aqui, amém? Volta lá no verso 17, amém? Isso é algo que nós vamos finalizar essa palavra. Sabe como está o seu score espiritual? Mas o engraçado, que eu lá vasculhando esse aplicativo aí, ele te dá dicas de como você melhorar o seu score. E também o nosso Deus não é diferente, e é ainda melhor. Ele nos dá a palavra de vida, pois Ele quer que nós tenhamos crédito. Diga assim: a dívida que eu tinha já foi paga. Hoje eu tenho crédito com Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Em uma das suas orações ele falava sobre isso. Senhor, se ainda eu tenho crédito com o Senhor, que o Senhor faça tal coisa nesse culto, nessa noite. E para mim aquilo foi algo tão diferente. Eu falei: como pode? Que ousadia desse pastor. Como pode alguém falar de crédito com o Senhor? Mas na verdade nós temos esse crédito, e não foi conseguido por nós, mas sim por Jesus naquela cruz. Por Jesus naquela cruz. Aleluias. Por Jesus naquela cruz. E agora, para finalizar, eu quero convidar a você que está aqui essa noite, que ouviu essa palavra e recebeu no teu coração, que eu não preciso mais viver uma vida achando que eu devo a Deus, achando que eu devo pelos meus pecados, pois hoje eu descobri que tem um Deus, que tem um Salvador, que o nome dele é Jesus Cristo, e ele veio e pagou naquela cruz toda uma dívida que eu tinha. A palavra diz que o nome, a caderneta que Satanás ele tinha com o seu nome escrito de dívida, ela foi rasgada, o seu nome foi anulado daquela agenda, porque você estava marcado. Sabe, se o mundo tivesse a seriedade dessa palavra, que as pessoas foram marcadas, que o inimigo vinha um dia e falar: você me deve a sua vida. Mas Jesus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância.
a vida terrena aqui, as maravilhas dessa terra. Por isso que a palavra fala duas vezes: vida, vida é aqui, mas também vida em abundância, que isso fala da eternidade. O nosso Deus, Ele é eterno, e Ele quer que você viva uma vida eterna, uma vida de graça, uma vida onde você olha para Ele, aonde você sabe que você tem um Rei, que Ele pagou tudo por você. E nessa noite eu convido a você que ouviu essa palavra no seu coração e decide nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Ou você que está afastado, ou você que o inimigo, ele lançou esses pensamentos, que você tem uma dívida, que você talvez não poderia estar aqui nessa noite, porque você tem uma dívida com Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Mas sim, você vai receber algo que já está pago, e muito mais, você vai ter crédito diante dele. Pois naquele dia, assim como diz a palavra, naquele grande dia, Ele vai olhar nos teus olhos e vai falar: vinde a mim, meu filho, vinde a mim que eu vos conheço. Aleluias. Levante a sua mão, você que quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ou você que se desviou dos caminhos e quer ter uma nova vida com Cristo a partir dessa noite, pois a palavra diz que Ele está com os braços estendidos a ti. Aleluias, aleluias. Alguém, amados? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos estar agora um momento maravilhoso, em corpo e em família. Amém? É uma honra para mim estar aqui falando sobre isso, sobre a ceia, sobre o Senhor, porque só eu sei que coisas maravilhosas Ele fez na minha vida, na minha família, na minha história. Sabe, feche seus olhos. Nós não éramos dignos de nada, mas Ele fez nós dignos de todas as coisas. Aleluias, aleluias. Oh, obrigado, Jesus. Gostaria que você agradecesse. Esse é o momento de agradecer. À margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. E ele disse assim: vou pescar. Olha o Pedrão aqui falando: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Próximo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Próximo. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Próximo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Próximo. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sob as brasas e um pouco de pão.
Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Próximo. Jesus lhe disse: venham comer. Só até aqui, amém? A palavra diz que Jesus já havia tudo preparado. Eu comecei falando aqui sobre Pedro, que Jesus chamou a ele para uma nova vida, uma vida de ser pescador de homens. Antes de Jesus ele ir, ele fez aquela maravilhosa ceia e falou para todos o que havia de acontecer. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice e falou: todas as vezes que vocês estiverem numa mesa, que vocês se reunirem para comer, façam isso em memória de mim. E nessa outra ocasião é falado que eles estavam pescando. Pedro olhou e falou: nosso mestre se foi, e agora o que nós vamos fazer? Eu vou pescar. E outros foram com ele. Olha aí a liderança, olha aí o crédito. Pedro tinha crédito no meio da galera, e eles foram com ele. Mas a palavra diz que quando eles voltaram, não pegaram nada. Parece até uma história repetida, mas não é. É porque Jesus, ele queria aparecer naquele momento de novo, para trazer essa mensagem. E a palavra diz aqui em João 21, e quando eles chegam na beira da praia, já estava pronto um banquete. Porque Jesus, ele pergunta: o que vocês têm para comer? E eles falam: nada, nada. Mas quando eles chegam, tinha pão, tinha banquete, tinha tudo preparado. Aleluias. E a palavra diz que João, aquele que tinha crédito com Jesus também, falou para o Pedrão: ei Pedro, olha, é Jesus. E quando Pedro viu, ele falou: ei, realmente. Porque João ali naquele momento, ele trouxe a memória. Porque no momento em que João, ele viu o pão, ele viu um banquete preparado, ele falou: só pode ser ele, só pode ser ele. Então Pedro, nós temos que fazer em memória dele. Aleluia. Essa palavra é para você que muitas vezes nesse momento da ceia quer se afastar, fala: isso não é para mim. E na verdade Jesus, ele fala: fazei em memória de mim todas as vezes que se reunirem. Fazei em memória da minha morte, fazei em memória daquilo que eu vou fazer, que é ressuscitar. E certamente você não morrerá, mas sim você vai ter a vida eterna. Pois a palavra diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja com o coração nesse mundo, que é morto, que é caído, essa pessoa ela vai viver, porque ela crê naquele que pode todas as coisas. Amém? Que nesse momento você levante as suas mãos e traga a memória que Ele está aqui nessa noite. Faça a avaliação de si mesmo, mas sim da sua vida, o quanto Ele te fez vencedor. Faça essa análise, o quanto Deus é poderoso na tua vida.
faça essa análise, o quanto você quer viver o ano da casa cheia, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Faça memória daquele que está no começo da sua vida, que te leva pelo caminho, e Ele está também com você no final, no dia bom ou no dia mau, independente do final. Aleluias, glória a Deus. Levante suas mãos. Vamos estar orando pelo pão que simboliza o corpo, e o cálice que simboliza o teu sangue. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós com esse entendimento que o Senhor pagou toda a dívida, pagou toda a dívida que Satanás tinha, entregando o teu corpo e o teu sangue, aqui simbolizados por este pão e este vinho, Pai. Que traga alegria, Pai, no momento que nós estivermos ceando, junto à nossa família, junto aos nossos irmãos, junto à tua família real, que é a família de Deus, Pai. Que traga alegria, Pai, como nunca antes essa ceia em nossas vidas. Assim nós oramos, consagrando esse pão e este cálice, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Enquanto os irmãos estão louvando, pegue a ceia. Aquele que pegou, se assente, amém.